Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos aqui expondo todos os domingos, o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 4 e hoje olharemos com mais atenção para o versículo 26 até o versículo 34. Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Essa é a porção que nós vamos considerar nesta noite, expor, meditar nesta passagem das Escrituras. Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Diz assim: Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Meus irmãos, o contexto mais amplo aqui é um contexto bem interessante. Os versículos anteriores nos mostram a parábola do semeador, que é uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras, das que Jesus ensinou aos discípulos. Uma parábola muito importante, porque fala da nossa responsabilidade em ouvir a palavra de Deus, em dedicar os ouvidos à verdade, à palavra do Senhor. E na parábola nós aprendemos que Jesus Cristo é o semeador, e ele sai a semear a verdade, o Evangelho, a sua palavra, a mensagem do reino de Deus, que havia chegado na sua pessoa, e ele estava ali avançando e pregando a mensagem do reino de Deus. E ele apresenta alguns tipos de solos, e esses solos reagiam de maneira interessante à palavra. Alguns, como por exemplo o solo rochoso, que tipificava pessoas que ouviam a palavra, mas a palavra não chegava a enraizar no coração, e então eles se perdiam e se afastavam da verdade. Outro, por exemplo, como a semente cai num determinado solo, e a ave vem e come e rouba aquela semente, que foi o primeiro solo, na verdade. E Jesus depois explicou que esse tipo de acontecimento é quando a pessoa ouve a palavra e o diabo, simbolizado ali naquela ave, rouba a verdade daquele coração e não permite que também frutifique, que crie raízes e germine no coração daquela pessoa. Vimos um outro solo que a semente cai entre os espinhos e cresce, a pessoa ouve a palavra e os espinhos então sufocam aquela verdade. Jesus depois explicou que na verdade a pessoa até ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações, os seus desejos carnais a dominam, a escravizam, e essa pessoa logo se abandona também a verdade, segue seu próprio coração e avança nesse sentido. E o quarto solo é um solo fértil, é onde a palavra, a semente caiu e frutificou, germinou, cresceu e produziu a 30, 60, 100 por um. E Jesus depois explicou que esse solo estava ali ilustrando, simbolizando as pessoas que recebem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, aceitam a palavra de Deus. Então a mensagem do reino de Deus frutifica naquele coração, levando vida eterna e transformando aquele coração. Os versículos seguintes
a partir do versículo 21, nos mostra o Senhor Jesus nos ensinando, então, que essas pessoas que atenderam à verdade, elas agora têm a missão de espalhar essa verdade por todo lugar. O coração fértil, o solo fértil, melhor dizendo, o coração que ouviu a palavra, ele tem a missão de anunciar agora essa palavra e essa verdade por todo lugar. Aquele que foi transformado pela semente da palavra, agora é desafiado a ser um semeador também, como Jesus é. Jesus usa a igreja para semear a verdade por todo lugar. E a verdade não é simbolizada aqui por uma vela, né? Uma candeia, na verdade, ela não é para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama, mas ela é para ser colocada num lugar estratégico onde ela possa iluminar toda a casa. E nós aprendemos então que Jesus está dizendo que a verdade não é para ser escondida, mas é para ser declarada por todo lugar e anunciada em todo lugar, para que as pessoas também possam conhecer a verdade que transforma, possam conhecer a verdade do Evangelho. Esse texto que nós lemos hoje, meus irmãos, é uma continuação interessante. O Senhor Jesus ainda está falando sobre o reino de Deus, e agora ele usa duas parábolas para nos ensinar mais a respeito desse reino. Ele fala da parábola da semente e também da parábola do grão de mostarda. E o que essas parábolas estão ensinando para nós? Ora, se a parábola do semeador fala da nossa responsabilidade em ouvir a verdade, a parábola da semente fala da soberania de Deus na atuação do crescimento e do avanço do reino dele. Vejam, prestem atenção. O Senhor Jesus disse no versículo 26 o seguinte: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, para entendermos o reino de Deus, ele usa uma comparação. Ora, imaginem um homem lançando a semente sobre a terra. O que esse homem faz depois? Ele não tem nada o que fazer, ele vai dormir. É isso que o texto está dizendo. Depois de dormir, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo com ele como. O que Jesus está ensinando com isso? O semeador, ele joga a semente sobre a terra, mas ele não tem poder para fazer a semente frutificar, germinar, crescer, criar raízes e dar frutos. O poder não está no semeador, o poder está na própria semente, na própria terra, a semente que tem a vida em si mesma. Então, o fazendeiro, vamos ilustrar para o nosso tempo, o fazendeiro ele pode ter o trabalho de arar a terra, ele pode ter o trabalho de suar a camisa, semeando a semente por todo lugar, mas o poder de fazer aquela sementinha dar frutos mais tarde não pertence a ele. O que ele pode fazer tão somente depois de um dia de trabalho é ir dormir na esperança que aquela pequena semente se transforme tempos depois, germine e se transforme num broto e possa crescer e dar frutos para ele, para que ele possa ter uma grande colheita depois. Na verdade, o Senhor Jesus diz que o semeador, o fazendeiro, o agricultor, ele nem sabe explicar como aquela semente cresce. Mesmo a pessoa mais tecnicamente preparada nessa área, com todo o avanço científico, nós não temos respostas com relação à origem da vida. Como explicar que uma semente morre para viver? Como explicar que uma semente tão pequena vai ela mesma produzir vida mais tarde e vai frutificar? Isso é um mistério que não nos pertence, que não pertence aos homens, aos agricultores, aos fazendeiros. Isso é um dos mistérios da vida. O que ele está dizendo com isso? Lembrem, ele está falando do reino de Deus. Então ele está dizendo para nós o seguinte, ele está dizendo assim, nós vamos semear a palavra por todo lugar. É nosso papel anunciar a luz, não escondê-la, mas publicá-la, anunciá-la nos quatro cantos. É nosso papel, mas não é nosso papel fazer isso crescer, fazer o reino de Deus crescer. Quem faz o reino crescer é o próprio Deus. O reino é dele, não é nosso. É nossa responsabilidade, quando ouvimos a palavra,
ouvir, dedicar o coração e a mente, nos entregar a ela, aceitá-la. E depois é nossa responsabilidade semear, mas não é nossa responsabilidade fazer o reino de Deus crescer. Quem faz isso é o próprio Deus. Nós somos impotentes nesse sentido. O crescimento vem do Senhor. Um pode até semear, o outro pode até regar, mas quem dá crescimento é o Senhor Deus. E isso é muito importante que nós entendamos isso. O crescimento do reino está ilustrado nessa pequena parábola, que nos ensina que a semente prospera por si mesma, ou seja, a palavra prospera por si mesma. A palavra é poderosa e a palavra faz aquilo que ela veio para fazer, ela cumpre os propósitos determinados por Deus. O que nós devemos fazer é pregar, mas os resultados dessa pregação, eles são garantidos pelo próprio Deus, que transforma corações e faz o seu reino crescer na terra. E esse crescimento não está no nosso controle. Homens não podem impedir, ou muito menos dar uma ajudinha para Deus. Esse crescimento vem de Deus, e esse crescimento muitas vezes é imperceptível para nós. A sementinha está explodindo, está germinando, está crescendo, e nós estamos dormindo como o fazendeiro está dormindo. E depois no outro dia ele chega e ele olha para o seu campo e vê centenas de brotinhos verdes. Ele talvez nem sabe explicar como aquilo aconteceu. A parábola está para nos ensinar que nós precisamos confiar mais em Deus, que nós precisamos descansar mais em Deus, que nós precisamos confiar mais no poder da palavra de Deus, que nós não temos respostas, nós não conseguimos explicar como Deus age, nós não conseguimos explicar como Deus está agindo no coração de determinadas pessoas que estão recebendo a palavra. Nós não temos o poder de fazer essa pessoa se voltar para Deus. O nosso papel é lançar a semente, e Deus vai tratar dos corações das pessoas conforme a sua vontade soberana. O nosso papel é lançar a semente e dormir. Não dá para entender a ilustração? Ou seja, entender que esse poder está agindo. As coisas podem não parecer desse jeito, mas o poder da palavra está agindo, a palavra está agindo, transformando, é imperceptível. Muitas vezes é uma ação silenciosa, mas o reino de Deus está avançando, e ele avança, e ele está crescendo, e ele avança com constância. O semeador pode até não saber como, mas o reino de Deus está avançando, está crescendo. É isso que essa parábola está para nos dizer, que o evangelho ele prospera por si mesmo. O que nós precisamos, Spurgeon disse uma vez uma coisa interessante. Ele disse que o evangelho é como um leão enjaulado. O nosso papel é apenas abrir a jaula e deixar que ele saia e com o seu poder faça o que é para ser feito. Esse é o nosso papel. E precisamos aprender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que o nosso papel é apenas semear, é espalhar a semente, a palavra por todo lugar. O nosso papel é semear e esperar com fé a colheita que virá, porque ela vai vir. A colheita virá, e Jesus diz que no fim, primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. A colheita virá porque não somos nós quem garantimos isso, é o próprio Deus, que diz que a palavra dele não volta vazia. A colheita virá, e virá o dia onde, quando o fruto já estiver maduro, que virá então o dia da ceifa. Então essa palavra é uma promessa para dizer que aquilo que Deus determinou através da sua palavra, isso certamente acontecerá. Os frutos virão. Meus irmãos, isso é muito importante para nós. Nós não podemos desistir de semear a palavra. Nós não podemos desanimar de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. A gente precisa se colocar no nosso lugar. O nosso lugar não é fazer germinar. O nosso lugar não é fazer crescer e frutificar. O nosso lugar é servir ao Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Ele tem nos mandado fazer, façamos. E depois vamos descansar, enquanto Ele, com seu poder glorioso, faz o seu reino avançar.
Você não tem como fazer o reino de Deus crescer no coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. O seu papel é apenas anunciar a palavra. E você vai ver pessoas que antes zombavam da verdade, zombavam do evangelho. Você vai ver essas pessoas se renderem a Cristo. Você vai ver, não sei quando, não sei por quanto tempo essa dureza perseverará, essa incredulidade avançará, mas essa palavra é poderosa para transformar. Transformou o meu coração, transformou o seu, e se Deus quiser transformará. Ele transforma quem Ele quer. Não depende de quem quer ou quem corra, mas de Deus usar da sua misericórdia. O nosso papel é semear, é pregar a palavra, é estar em oração constante, humildemente aos pés do Senhor, e trabalhando, servindo na semeadura do Senhor, anunciando o seu evangelho e esperando pela fé o dia da preciosa colheita, reconhecendo a nossa ignorância, reconhecendo que não sabemos explicar como a semente vai frutificar, mas nós sabemos que ela frutificará no tempo certo, porque Deus é todo poderoso e Ele sabe o que faz e Ele está agindo neste mundo. Isso é difícil às vezes para nós quando a gente vive num mundo de mentiras, de enganos, de fantasias, e a gente vê o mal crescendo por todo lugar, e a gente pensa que o reino não está crescendo, não está avançando. Mas não esqueçam que o reino também cresce de maneira silenciosa, e quando menos esperamos, os frutos do Senhor estão surgindo nas vidas, nos corações e nas pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. A segunda parábola é a parábola do grão de mostarda. É muito preciosa essa parábola, porque se a primeira, a parábola da semente, está falando do crescimento, do avanço do reino de Deus, que é silencioso, imperceptível, mas é poderoso. Essa segunda parábola do grão de mostarda fala do crescimento abundante desse reino. Esse reino cresce de maneira abundante, poderosa. E olha só como Jesus ilustra isso. Ele fala assim, versículo 30: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele responde: é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Veja como o nosso Senhor é o mestre da simplicidade. Ele ensina coisas profundas e preciosas a respeito do reino de Deus, usando das coisas mais simples da vida. Essa linguagem da semente de mostarda era muito conhecida na Palestina. Na Palestina, as pessoas tinham a semente de mostarda como a menor do mundo. Hoje a gente sabe que não é, mas Jesus está usando um provérbio que era conhecido naquele tempo. Era um provérbio que falava que coisas que começam pequenas podem ter um final grandioso. E é isso que ele está falando a respeito do reino de Deus. O reino de Deus começa pequeno, começa aparentemente insignificante. O reino de Deus começa naquilo que é desprezado, e de repente cresce como uma mostarda, que na semente era tão pequena, mas de repente se torna uma hortaliça de 3, 4 metros. Algumas chegam até 4,5 metros, e algumas ficam tão grandes e tão volumosas que as aves vêm e fazem ninhos nela. Quem diria que aquela pequena semente, que quase se perde à vista, produziria depois uma árvore tão bonita e frondosa, que poderia depois receber os próprios pássaros para fazer nela os seus ninhos. Quem diria? Quem diria? Meus irmãos, essa parábola fala algo muito especial para nós. Essa parábola está dizendo para nós que nós jamais devemos desprezar os pequenos começos no reino de Deus. Jamais despreze os pequenos começos no reino de Deus, porque os pequenos começos no reino de Deus, eles avançam para uma grande conquista, para um poderoso avanço, para um avanço mundial
extraordinário, porque o Evangelho é exatamente assim. O Evangelho é isso. Um começo que pode ter sido até desprezado pelos homens, mas o final dele é um final glorioso, poderoso. Por favor, olhem para Jesus neste momento. O rei chegou, as profecias se cumpriram, Jesus nasceu, o Messias, o rei. E onde ele estava? Nos palácios? Nos grandes templos? Nas grandes construções luxuosas? Não. Numa família pobre, numa virgem desconhecida, numa mulher simples. E quando nasceu, não tinha lugar para ele nos hotéis da cidade, e foi colocado num lugar fétido, numa manjedoura, num lugar onde os animais se alimentavam. O rei chegou, mas chegou de maneira tão simples, tão pequena, e nasceu de uma família pobre, de um homem carpinteiro, um homem simples. Não era um poderoso deste mundo, talvez um grande intelectual deste mundo, de uma dinastia poderosa, um rico, um homem poderoso. Não, uma família simples, pobre, humilde. E o início disso tudo, daquele que veio trazer o reino de Deus, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, foi tão pequeno que os seus próprios irmãos, seus próprios parentes não acreditavam nele. E numa ocasião que ele estava pregando, eles foram até lá, na tentativa de tirá-lo de lá, porque achavam que ele estava ficando louco. Um começo desprezível. Os religiosos do seu tempo, os especialistas da lei, os especialistas da lei de Moisés, que conheciam as escrituras, os profetas, o que fizeram com ele? Desprezaram ele. Não deram crédito às suas palavras, à sua sabedoria inesgotável. Se opuseram a ele, fizeram de tudo, começaram a planejar matar o Senhor. Desprezaram o pequeno começo do reino de Deus. Mas ele continuou pregando, continuou operando os sinais, continuou operando com poder, milagres, e pregando o reino de Deus, e avançando. E ele começou a chamar para ele grandes homens, não homens simples, pescadores, homens iletrados. Transformou esses homens, os capacitou, e começa a igreja. A igreja começa também de maneira simples, pequena, um grão de mostarda. E esse Senhor Jesus, desprezado, mais desprezado dentre os homens, um homem que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, ele avança, e ele então se apresenta contra os seus inimigos, contra o diabo, contra o mundo, com uma arma desprezada. Ele se apresenta com uma cruz ensanguentada. E uns diziam, isso é loucura, outros se escandalizavam, judeus, gentios, e todos se uniram para matar o Messias, para matar o Salvador, e jogaram e cuspiram nele, e o feriram, esbofetearam. Crucifica-o, crucifica-o. E ele se tornou e se cumpriu nele de maneira profunda na cruz do Calvário o seu sofrimento. O servo sofredor estava ali dando a vida pelo seu povo, tudo se cumprindo conforme a vontade do Senhor, porque o reino de Deus avança, e avança de maneira muitas vezes imperceptível, silenciosa, e na simplicidade das coisas, nas coisas que os homens reputam como nada. É assim que o reino de Deus avança. E aquele que foi cravado naquela cruz, ao terceiro dia ressuscita com poder e glória. Aquela pequena semente de mostarda, ao terceiro dia se levanta como uma grande hortaliça. E agora as aves vão poder procurá-la, para nelas
para nela colocar os seus ninhos. É um anúncio de que esse evangelho que começou tão pequeno e tão desprezado, agora ia abraçar todas as nações. Todos os gentios poderiam agora, pela graça, ser chamados ao poderoso e precioso evangelho. E acabou por aí? Não. Lembram daqueles homens? Lembram daquele publicano? Lembram daquele pescador? Eles foram transformados e usados por Deus para alcançar o mundo todo. E o evangelho avançou e conquistou o Império Romano, e avançou e conquistou e tem conquistado nações, pessoas por todo lugar. E mesmo em países onde nós podemos imaginar que o evangelho não tem avançado por causa das perseguições, ainda assim o evangelho, o reino de Deus avança, porque não depende de nós, mas depende do poder de Deus que faz crescer. E as pessoas que nós um dia olhávamos e que zombavam da nossa fé, e que não criam no Salvador, mais tarde você se depara e descobre que foram batizados, que servem a Deus, que consagraram seus corações ao Senhor, que disseram: olha, hoje eu entendo, eu era cego, agora os meus olhos podem ver. Porque avança de maneira imperceptível, mas sempre muito poderosa. E o que Deus está fazendo? Ainda continua usando as sementes de mostardas como nós, para através de nós os seus propósitos se cumprirem, propósitos grandes de crescimento para o seu reino. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Nós estamos num mundo de perseguição, de oposição, onde muitas vezes a fé cristã recebe escárnio, zombaria, como de um filme que eu fiquei sabendo aí desses dias, que está sendo produzido, etc. Mas o mundo é isso. O mundo é isso. O mundo nos tem como nada. Mas você não pode se confundir. Você não pode achar que a mentira, que os inimigos do reino de Deus vão prevalecer. Você tem que lembrar do Cristo, Filho de Deus, o mais desprezado dentre os homens, que se fez carne para a nossa salvação e hoje tem toda a autoridade nos céus e na terra, e todos os principados e potestades estão sob seus pés, e um dia voltará para a consumação do reino de Deus, do reino glorioso de Deus, e todo olho verá a glória do Filho de Deus, e todo olho se prostrará aos seus pés, porque essa semente de mostarda ainda tem muito para se manifestar, mas logo logo virá para nos buscar, para nos salvar. Que Deus nos ajude, que Deus anime o nosso coração, que Deus nos fortaleça, nos encha de credulidade, de esperança, de paciência, que nós não desanimemos, que nós possamos avançar cada vez mais como servos de Deus, que possamos dar ouvidos à verdade, que possamos dar ouvidos à palavra, dedicando o nosso coração, nos submetendo à vontade do Senhor e sendo nós também semeadores do Evangelho. Mas lembrando que nós não temos o papel de transformar ninguém. O nosso papel é semear e confiar que o Deus Todo-Poderoso está fazendo o reino de Deus crescer em nossos corações e no coração de muitos e milhares por aí. Porque ao redor do trono do Cordeiro estarão milhares e milhares e milhares o louvando e o bendizendo para todo sempre, porque a hortaliça é grande, é grandiosa. Não podemos desprezar os pequenos começos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos fechar nossos olhos.